E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente mergulhar em um tema que tá dando o que falar. Opa, vamos nessa. Hoje a gente vai explorar como a inteligência artificial, a AI, tá mexendo com a nossa cabeça, com a forma como a gente entende a memória, o tempo, a história. É um tema que causa, digamos, um certo frio na espinha, né? Pois é. E para essa conversa a gente se inspirou num vídeo do Café Filosófico CPFL, que aliás recomendo muito. Ah, Café Filosófico sempre trazendo boas reflexões. É verdade. E nesse vídeo eles levantam umas questões bem instigantes, sabe? Sobre como a AI está mudando a forma como a gente lida com o passado, o presente e até o futuro. A gente vive uma época de mudanças, né? Avanços tecnológicos e tudo mais. E com a IA não é diferente. Sempre que surge uma nova tecnologia, rola aquele receio, né? Aquela ansiedade do que pode acontecer. Uhum, total. Mas a IA parece que está num outro nível, né? Sem dúvida. Mexe com a gente de uma forma muito profunda, né? Com a forma como a gente processa as informações, como a gente constrói narrativas, entende a nossa história, a história do mundo. E nesse mar de informações, a gente precisa saber navegar, né? E para navegar, a gente precisa entender, né, o que é essa tal de inteligência artificial. Muita gente ainda pensa na IA como, sei lá, robôs super inteligentes, tipo aqueles de filme, sabe? Dominando o mundo. Tá? Eu confesso que já pensei nisso algumas vezes. É normal, é normal. Mas a realidade, como sempre, é bem mais complexa e talvez até mais assustadora. A IA vai muito além da ficção científica. A gente vê a IA no nosso dia a dia, né? Às vezes sem nem perceber. Totalmente. O reconhecimento facial do celular, dos algoritmos que decidem o que a gente vê nas redes sociais. Nossa, é verdade. Às vezes até me assusta a precisão. Tem mais. Sistemas que ajudam os médicos a fazer diagnósticos, a escolher tratamentos. Até nisso. A IA tá em todo lugar. Mas no fundo, o que ela é? Boa pergunta. A AI, na sua essência, né, se baseia em sistemas computacionais, sistemas complexos, que são alimentados por uma quantidade absurda, gigantesca de dados. A gente vive na era da informação, né? Dados para tudo quanto é lado. Mas é esse alimento desses dados, entende? Ela aprende com eles, identifica padrões, tendências, E com base nisso, ela consegue. tomar decisões, prever resultados, até criar coisas novas. A gente fica aqui pensando, né? Será que a gente está no controle? É uma pergunta que vale a pena a gente se fazer, né? O vídeo que a gente está usando como base para esse nosso mergulho, ele vai além, sabe? Ele destaca como essa capacidade da IA, essa habilidade de conectar informações que à primeira vista parecem totalmente desconexas. Isso tem implicações profundas na forma como a gente entende a memória, a história, o nosso passado. A gente pode dizer que aí, de certa forma, está reescrevendo a história, né? A IA tem esse poder. E criar narrativas alternativas, de manipular nossa percepção do que aconteceu, do que é real. E aí entram os deepfakes. Deepfakes, essa palavra me dá calafrios. Pois é. O vídeo cita um projeto do MIT chamado, se não me engano, In Event of Moon Disaster. Eles usaram EA para criar um discurso falso do Nixon. Do Nixon? Mas que loucura. E o discurso era sobre um desastre fictício da Apollo 11. A qualidade da falsificação era tão boa, tão impressionante, que era quase impossível saber o que era real e o que era invenção. Nossa, imagina o poder que isso tem, né? Para manipular, para enganar as pessoas. Exatamente. E é isso que torna os deepfakes tão perigosos. Imagina o potencial para manipular eleições, para espalhar notícias falsas, para reescrever a história a favor de certos interesses. A verdade acaba virando uma coisa fluida, né? Uma coisa que pode ser moldada. E aí a gente perde a confiança, né? A confiança nas informações, nas instituições, na própria realidade. É de arrepiar. E o mais assustador é que essa manipulação não se limita ao passado, né? A gente já viu isso acontecendo no presente. Com certeza. O comercial da Volkswagen que ressuscitou a Elis Regina é um exemplo bem polêmico. Nossa, eu lembro desse comercial. A tecnologia era impressionante. Sim, eles usaram EA para recriar a Elis cantando com a filha, a Maria Vita. Tecnicamente impecável, mas eticamente. Gerou muita discussão, né? Questões sobre a memória familiar, sobre usar a imagem de pessoas falecidas, sobre os limites da IA. Até que ponto a gente pode usar a tecnologia para manipular as emoções, né? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. E você, o que você acha? Como você se sentiria vendo um ente querido de volta através da IA? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. E para a gente entender melhor esse debate, acho que é importante a gente entender como essa mágica acontece, né? Como esses deepfakes são feitos na prática. É mágica, entre aspas, né? Porque, na verdade, é pura tecnologia. No caso da Elis Regina, foram mais de 2.500 horas de produção, envolvendo várias empresas especialistas em efeitos visuais, inteligência artificial. Caramba, um trabalhão. Mas o ponto-chave é que a IA faz o trabalho pesado. Ela analisa milhares de imagens, vídeos da pessoa que se quer replicar.
E aí ela aprende a imitar os trejeitos, as expressões. Exatamente. Aí aprende a reproduzir a pessoa nos mínimos detalhes. A partir daí ela consegue criar novas imagens, vídeos que parecem reais, mas são completamente fabricados. Nossa, é como se a máquina virasse a própria pessoa, né? É fascinante e assustador ao mesmo tempo. E o vídeo que a gente está debatendo, ele destaca um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa tecnologia que permite registrar, armazenar tudo. A gente vive numa época de esquecimento, uma época de amnésia coletiva. A gente registra tudo, mas será que a gente realmente se lembra? Boa pergunta. É o paradoxo da era da informação. A gente tem acesso a uma quantidade infinita de dados, mas parece que cada vez mais a gente esquece do passado, do presente, de nós mesmos. É como se a gente vivesse num ciclo frenético de produzir e consumir conteúdo, né? Sem tempo para respirar, para processar, para realmente viver. Perfeito. E o vídeo cita uma frase do T.J. Clark, um crítico de arte que eu achei genial. Ele diz que se antes as mercadorias vendiam promessas de futuro, agora elas existem para inventar uma história. Um tempo perdido de intimidade e estabilidade que todos afirmam se lembrar, mas que ninguém realmente teve. A gente busca um passado idealizado, né? Que talvez nunca tenha existido. É isso, a gente Não. vive na era da nostalgia fabricada, da romantização de um passado que muitas vezes não foi tão bom assim. E essa nostalgia é alimentada pela mídia, né? Pela publicidade, pelas redes sociais. A gente é bombardeado com imagens, músicas, filmes que evocam esse passado idealizado. Exatamente, e a gente compra essa ideia. A gente se deixa levar por essa onda de nostalgia, seja usando roupas vintage, decorando a casa com móveis antigos, assistindo remakes de filmes da nossa infância. E a pergunta que fica é: Será que a gente está comprando uma versão maquiada do passado? será que a gente está fugindo do presente? Essa é a questão, a gente tá falando sobre a IA e a manipulação do passado, né? Mas tem outra coisa, outro ponto que esse vídeo que a gente está usando como base aborda, que é a relação da IA com o futuro, com a forma como a gente enxerga o futuro. É verdade. Eu achei bem interessante como eles conectam essa manipulação da memória com a nossa obsessão pela juventude, sabe? Com medo de envelhecer. Faz sentido, né? A gente vive numa cultura que valoriza a juventude, a beleza, a perfeição física, como se o tempo fosse um inimigo a ser combatido. E aí meio que alimenta essa ilusão, né? Com todas essas ferramentas de edição de imagem, filtros que apagam rugas, até a possibilidade de recriar digitalmente pessoas que já faleceram. É como se a gente pudesse controlar o tempo. É como se a gente pudesse fugir da realidade do envelhecimento, né? Mas a pergunta é, será que essa busca pela juventude eterna, essa tentativa de congelar a imagem, não nos afasta do que realmente importa? É tipo da experiência real, né? Da aceitação das nossas imperfeições, da sabedoria que vem com a idade. Exatamente. E aí, o vídeo cita o filósofo Peter Paul Pelbert, que faz uma pergunta bem provocativa. Abolimos o passado como passado. Em outras palavras, será que diante de tantas incertezas, crises, perdas, a gente está buscando refúgio no passado idealizado? Em vez de encarar o presente, de construir um futuro com mais significado? E essa fuga do presente, essa negação do envelhecimento, leva a gente para um beco sem saída, né? O vídeo chama isso de catástrofe que não tem um depois. É como se a gente estivesse preso num loop infinito, sem perspectiva de futuro, repetindo padrões, buscando conforto numa nostalgia fabricada. E se a gente não tem futuro, o que sobra? Inventar um passado. É como se a IA, com essa capacidade de manipular imagens, de criar realidades alternativas, alimentasse essa sensação de estagnação, essa perda de esperança, essa dificuldade de projetar um futuro diferente. A gente acaba perdendo a noção do que é real, né? Do que é autêntico. No mundo onde tudo pode ser editado, manipulado, com confiar nas nossas próprias memórias. Como saber o que é verdade, o que é ficção? O vídeo fala sobre um conceito interessante. As memórias desobedientes do século digital. Memórias desobedientes? Que nome curioso. Pois é, seriam aquelas memórias que escapam do controle, que resistem à manipulação, que nos conectam com a nossa história individual, com a nossa essência, com a nossa humanidade. É tipo, as memórias que nos lembram de quem a gente é de verdade, né? De onde a gente veio, das experiências que nos moldaram, dos erros, das alegrias, de tudo que a gente viveu. Exatamente. Memórias que não podem ser apagadas, editadas ou manipuladas por algoritmos. É como se fossem âncoras, né? Que nos conectam com a realidade, com a nossa história. Isso. E essas memórias desobedientes nos dão a base para a gente construir um futuro com mais significado, com mais propósito. Um futuro que não seja só uma repetição do passado, mas uma evolução, um aprendizado. E aí, com todo esse poder de manipulação, será que ela também pode ser uma ferramenta para resgatar essas memórias?
essas memórias desobedientes. Pode sim. A AI tem um potencial incrível para preservar a história, para dar voz a histórias que foram silenciadas, para conectar diferentes gerações. É como se a gente pudesse usar a IA para construir pontes entre o passado e o presente, né? Exatamente. A EA pode nos ajudar a entender melhor o passado e, com base nisso, construir um futuro mais justo, mais humano, mais consciente. E o vídeo termina com uma frase que me deixou pensando por um bom tempo. Seriam essas fantasmagorias das inteligências artificiais, o assombro diante da nossa impossibilidade de acessar o próprio presente. É uma pergunta que nos faz refletir sobre a nossa relação com o tempo, né? Com a memória, com a tecnologia. Como resgatar o valor do presente, da experiência autêntica, da conexão humana, num mundo cada vez mais acelerado, digital, virtual. Essa é a grande questão. E aí chegamos na parte final do nosso mergulho. E depois de explorar, né, todos esses desafios, todas essas provocações da inteligência artificial, fica a pergunta: e agora o que a gente faz? Como a gente usa essa tecnologia de forma consciente, de forma ética, a favor da humanidade? Pois é, né? A gente se sente meio perdido às vezes. Como se a gente estivesse num labirinto de espelhos. O que é real? O que é manipulação? Para onde a gente vai? E aí, a saída mais fácil parece ser se entregar, né? A ilusão, a nostalgia fabricada, esse passado perfeito que nunca existiu. Mas a gente sabe que essa não é a solução, né? Com certeza. Se a gente abre mão do nosso senso crítico, da nossa capacidade de questionar, de pensar por conta própria, a gente vira presa fácil da manipulação. A IA, como qualquer ferramenta poderosa, né? Pode ser usada para o bem ou para o mal. A responsabilidade, no final das contas, é nossa. E como é que a gente assume essa responsabilidade? O vídeo que a gente está usando como base, ele não dá uma receita pronta, né? Mas ele dá algumas pistas, algumas dicas importantes. E a primeira, para mim, é a educação. A gente precisa entender como a IA funciona. Quais são seus limites, os perigos, as potencialidades. Só assim a gente pode usar a IA de forma consciente, de forma ética. Concordo totalmente. A educação é fundamental. É a base para a gente construir um futuro mais justo, mais equilibrado com a IA. E não é só aprender a programar, a usar as ferramentas, né? É ir além. É desenvolver o pensamento crítico, a capacidade de analisar, de interpretar, de questionar as informações que a gente recebe. A gente vive num mundo inundado de dados, né? É preciso saber filtrar, separar o joio do trigo. E essa capacidade de filtrar, de questionar, vale para a nossa relação com a memória também, né? A gente viu como a IA pode ser usada para manipular o passado, para criar narrativas falsas, para fazer a gente duvidar das nossas próprias lembranças. Mas a memória não é algo estático, imutável. Ela é viva, ela é dinâmica, ela está em constante transformação. Com certeza. A memória não é um arquivo morto, né? Ela é um processo ativo de reconstrução do passado. E a IA pode ser tanto uma aliada quanto um perigo nesse processo. Se a gente se entrega cegamente à tecnologia, a gente corre o risco de perder a nossa autonomia, a nossa capacidade de lembrar, de narrar, de dar sentido às nossas experiências. É como se a gente terceirizasse a nossa memória para a máquina, né? E com isso a gente perde um pedaço da gente mesmo. E perde também a capacidade de construir um futuro autêntico, original, criativo. Se a gente se baseia só num passado manipulado, numa nostalgia fabricada, a gente limita as nossas possibilidades, a gente se aprisiona num ciclo de repetição. A gente precisa romper esse ciclo. A IA coloca a gente diante de um desafio enorme, mas também de uma oportunidade única. É a chance da gente repensar a nossa relação com memória, com o tempo, com a história. É a chance de construir um futuro mais consciente, mais crítico, mais humano. E essa construção começa agora, no presente. Em cada escolha que a gente faz, em cada informação que a gente consome, em cada ferramenta que a gente utiliza. Aí há um espelho, né, que reflete a nossa sociedade, os nossos valores, as nossas aspirações. E a imagem que a gente vê nesse espelho depende da gente. A gente está diante de um ponto crucial, né? O futuro da memória, o futuro da humanidade está em jogo. E a IA é um dos jogadores principais. Mas não é o único. Nós, seres humanos, temos um papel fundamental nessa história. A decisão final, o caminho que a gente vai trilhar, é nosso. Cabe a gente decidir se a gente vai usar a IA como ferramenta de libertação ou de opressão, como instrumento de criação ou de destruição. E essa decisão, como a gente já falou, começa pela educação, pelo desenvolvimento de senso crítico, pela busca por informação de qualidade, pela capacidade de dialogar, de questionar, de construir pontes entre o passado, o presente e o futuro. E, acima de tudo, pela coragem de sermos nós mesmos. De defender a nossa individualidade, a nossa autenticidade, a nossa humanidade num mundo cada vez mais digital, mais automatizado, mais impessoal. É isso aí. A gente encerra aqui essa imersão, essa conversa tão rica, mas com a cabeça borbulhando de ideias, de reflexões. E o mais importante, com a certeza de que a aventura continua. A era das IAs está só começando e o futuro da memória está nas nossas mãos. Que responsabilidade.
mais que privilégio também. É verdade. Que a gente possa usar essa tecnologia com sabedoria, com ética, com responsabilidade, para construir um futuro onde a memória seja um farol que nos guia, e não uma prisão que nos aprisiona. E por aqui a gente se despede, mas fica o convite para você que está nos ouvindo continuar explorando esse tema. Assista ao vídeo do Café Filosófico, pesquise mais sobre IA e memória. E o mais importante, reflita sobre o seu papel nessa história. Afinal, o futuro da memória é uma construção coletiva e cada um de nós tem um papel fundamental a desempenhar. Até a próxima!